Pense por um momento. Já se perguntou o que a Bíblia diz sobre adultério? Como um ato que tem sérias consequências espirituais e emocionais, o adultério sempre foi um tema que desafia os corações humanos, questionando a fidelidade, o compromisso e a santidade do matrimônio. Imagine, por um instante, a gravidade desse pecado nos olhos de Deus. O que ele realmente pensa sobre isso? Medite sobre como esse pecado pode afetar nossa relação com o Criador e com aqueles que amamos. Conjecture sobre as profundas lições que a Bíblia tem a nos ensinar. Você está pronto para essa reflexão? Eu tenho uma revelação poderosa para compartilhar com você. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. É uma grande alegria poder compartilhar com você mais uma reflexão de fé e crescimento espiritual aqui no nosso canal, Orações de Proteção. Tenho certeza de que você está aqui porque busca entender a palavra de Deus de maneira mais profunda e transformadora, e é isso que nos propomos a fazer neste vídeo. Hoje, vamos explorar juntos o que a Bíblia diz sobre adultério, um tema crucial que toca todos os aspectos de nossas vidas, seja no contexto pessoal, social ou espiritual. Fique atento, pois ao longo desse vídeo você vai descobrir revelações que mudarão sua visão sobre o assunto. Não se esqueça de se inscrever no canal Orações de Proteção, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e familiares, e fique conosco até o final, pois a última revelação será a mais impactante de todas. Agora, antes de começarmos, vamos elevar nossos corações a Deus. Feche seus olhos, e se possível, levante suas mãos ao Senhor. Oremos juntos. Senhor, Pai querido, estamos aqui diante de Ti, pedindo que abras os nossos corações e mentes para a Tua palavra. Que possamos entender a profundidade daquilo que a Bíblia fala sobre o adultério, e que Tu nos guies para vivermos segundo a Tua vontade. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos aprender e aplicar esses ensinamentos em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos embarcar nessa jornada de reflexão e descoberta. Prepare-se para aprender algo que pode mudar sua vida para sempre. O que a Bíblia diz sobre adultério? Vamos começar nossa análise com uma pergunta simples, mas profunda. O que é adultério segundo as Escrituras Sagradas? O adultério é descrito na Bíblia como uma transgressão grave, que atinge o núcleo do relacionamento conjugal e da confiança mútua. É, na verdade, uma violação da aliança que Deus estabeleceu entre um homem e uma mulher no casamento. Em Mateus capítulo 5, versículo 27, Jesus diz: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la já em seu coração adulterou com ela. Aqui, Jesus não está apenas falando sobre o ato físico do adultério, mas também sobre os pensamentos e desejos que surgem antes que esse ato seja consumado. Ele eleva o padrão da moralidade para algo mais profundo, tocando o coração humano. Agora, ao falarmos sobre adultério na Bíblia, é importante entender o que isso representa espiritualmente. Em Êxodo capítulo 20, versículo 14, um dos 10 mandamentos diz claramente: Não adulterarás. Este mandamento não é apenas uma recomendação, mas uma ordem direta de Deus, destinada a preservar a santidade dos relacionamentos familiares. O adultério não só quebra a confiança entre os cônjuges, mas também fere o vínculo com Deus. Ao violar essa confiança, estamos indo contra o plano divino para o casamento e a família. Porém, é crucial observar que a Bíblia não só condena o adultério, mas também oferece uma mensagem de redenção e perdão. Em João capítulo 8, versículo 3 a 11, vemos a história de uma mulher pega em flagrante adultério. Os fariseus, ansiosos para apedrejá-la conforme a lei de Moisés, perguntam a Jesus o que fazer. Mas Jesus, com sua sabedoria divina, responde: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Ele, então, pede à mulher: Nem eu te condeno, vai-te, e não peques mais. Essa passagem é um poderoso lembrete de que, embora o adultério seja um pecado grave, há sempre a oportunidade de arrependimento e perdão em Cristo. A mensagem de Jesus é clara: o adultério não é apenas uma transgressão física, mas algo que começa no coração. Ele nos desafia a ir além da observância da lei, para um coração puro e voltado para Deus. O que isso significa para nós, hoje, como cristãos? Que devemos ser vigilantes sobre nossos pensamentos e atitudes, não apenas sobre nossas ações visíveis. O adultério começa na mente, e a pureza de coração é essencial para agradar a Deus. Agora, queremos ouvir de você: o que pensa sobre a relação entre os desejos do coração e os atos visíveis? Como podemos, na prática, manter nossa pureza e fidelidade nos relacionamentos, de acordo com os ensinamentos de Cristo? Reflita sobre isso e, se este vídeo tem tocado seu coração, não se esqueça de curtir,
comentar e compartilhar com seus amigos, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Em seguida, continue com a gente, pois nos próximos minutos vamos aprofundar ainda mais no estudo sobre adultério e o que Deus diz sobre separação. Agora, vamos aprofundar ainda mais no que a Bíblia diz sobre adultério e como essa transgressão afeta não apenas os indivíduos envolvidos, mas também o relacionamento com Deus. Quando pensamos no adultério na Bíblia, é impossível ignorar a gravidade dessa violação e suas consequências espirituais. Não se trata apenas de uma questão moral ou ética, mas de uma transgressão que afeta a nossa aliança com Deus. Em Jeremias capítulo 3, versículo 8, Deus se expressa de forma dolorosa. E vi que, por causa de todas as suas adultérias, a infiel Israel foi afastada, e dei-lhe carta de divórcio. Aqui, vemos que o adultério é algo tão sério aos olhos de Deus que pode resultar em separação, tanto no relacionamento conjugal como na relação entre Deus e seu povo. Ao refletirmos sobre o que Deus diz sobre separação, encontramos um ensinamento profundo em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. O repúdio ou separação é, muitas vezes, a consequência do adultério, pois ele destrói o pacto que foi feito entre o marido e a esposa, e também entre o ser humano e Deus. Deus criou o casamento como uma união sagrada, uma aliança que reflete o relacionamento de Cristo com a Igreja, e qualquer violação dessa aliança é um ato grave. O adultério, portanto, não só quebra a confiança no casamento, mas também fere a fidelidade que Deus espera de seus filhos. Ao falar sobre o adultério na Bíblia, muitos se questionam: se alguém cometer esse pecado, é possível a restauração? A resposta para essa pergunta está em João capítulo 1, versículo 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus é abundante, mas o arrependimento sincero é essencial. Quando nos afastamos de Deus através do pecado, como o adultério, é necessário um verdadeiro arrependimento e a busca pela restauração do relacionamento com o Senhor. Em Lucas capítulo 15, versículo 21, na parábola do filho pródigo, vemos o exemplo claro de um retorno ao Senhor, onde o pai acolhe de braços abertos o filho arrependido, dizendo: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. No entanto, a Bíblia também alerta sobre as consequências do pecado. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, a palavra de Deus diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqui, o autor de Hebreus nos lembra de que o adultério tem consequências severas, tanto espirituais quanto físicas. A pureza no casamento é essencial, e Deus exige santidade em todas as áreas de nossa vida, incluindo os relacionamentos matrimoniais. A fidelidade conjugal não é uma opção, mas uma exigência para todos os filhos de Deus. Agora, você deve estar se perguntando: o que podemos fazer para evitar cair nesse pecado tão sério? A resposta está em viver conforme os ensinamentos de Jesus, nos mantendo vigilantes sobre nossos pensamentos e atitudes. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, Jesus nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A vigilância espiritual e a oração constante são as ferramentas que Deus nos dá para resistir às tentações e para mantermos a pureza no coração e no corpo. A tentação é real, mas podemos vencer, pois Deus nos oferece o poder do Espírito Santo para nos fortalecer. Além disso, é fundamental ter um relacionamento profundo com Deus, onde Ele seja a nossa prioridade. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, tudo que nos desvia de sua vontade perde sua atração. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus nos ensina: sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ao nos submeter a Deus e resistir ao diabo, podemos viver de forma pura e fiel. A vitória sobre o pecado começa com uma entrega total ao Senhor, permitindo que Ele nos guie em todas as áreas da nossa vida, incluindo os nossos relacionamentos. E você, querido irmão, já refletiu sobre como a tentação do adultério pode surgir na sua vida? Quais são as áreas em que você precisa ser mais vigilante? Como pode se fortalecer em Deus para resistir a esses ataques espirituais? Eu convido você a meditar profundamente sobre essas questões. Se você está sendo tocado por essa mensagem, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, para que todos possam ser edificados pela palavra de Deus. Nos próximos minutos, vamos explorar ainda mais o que a Bíblia diz sobre as consequências do adultério e como podemos buscar a restauração em Cristo. Fique conosco, pois você não vai querer perder a revelação final sobre este tema poderoso. Agora, amados irmãos,
Vamos explorar com mais profundidade as consequências do adultério na Bíblia e o que acontece quando alguém se desvia dos ensinamentos de Deus neste aspecto tão sério. Em várias passagens, a Bíblia não apenas descreve o adultério como um pecado grave, mas também fala sobre os danos espirituais que ele causa, tanto para os indivíduos envolvidos quanto para o relacionamento com Deus. Em Provérbios capítulo 6, versículos 32 a 35, lemos: o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma, o que o faz. Ele receberá feridas e desonra, e o seu opróbrio nunca se apagará. Pois o ciúme excita a ira do marido, e ele não terá piedade no dia da vingança. Aqui, vemos a seriedade com que Deus vê o adultério. Ele não é apenas um ato físico, mas um pecado que afeta a alma, causando feridas espirituais profundas. O adultério na Bíblia é muitas vezes retratado como algo que destrói a confiança, o respeito e a pureza do relacionamento. Quando uma pessoa trai o seu cônjuge, ela quebra um pacto sagrado, e isso não passa despercebido aos olhos de Deus. O casamento, como mencionado anteriormente, é uma aliança que reflete a relação de Cristo com a Igreja, e qualquer violação dessa aliança traz consequências não só para os envolvidos, mas também para o relacionamento de todos com Deus. A Bíblia deixa claro que as consequências do adultério vão muito além de uma simples dor emocional ou perda de confiança entre os casais. Elas envolvem uma ruptura espiritual significativa. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 10, o apóstolo Paulo nos lembra que não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, não herdarão o reino de Deus. Esse alerta é claro e direto. O pecado do adultério pode excluir uma pessoa da herança espiritual prometida por Deus. Em outras palavras, aqueles que praticam o adultério sem arrependimento e sem se voltar para Deus, estão se afastando do caminho da salvação. Contudo, a Bíblia também nos ensina sobre o perdão de Deus e a possibilidade de restauração para aqueles que se arrependem sinceramente. Em João capítulo 8, versículos 10 a 11, encontramos um exemplo poderoso de perdão e graça, onde Jesus diz à mulher adúltera: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno. Vai, e não peques mais. Jesus não ignorou o pecado, mas estendeu a graça, oferecendo à mulher uma nova oportunidade. Isso nos ensina que, embora o adultério seja um pecado grave, a misericórdia de Deus está disponível para todos aqueles que se arrependem e buscam a sua ajuda para viver uma nova vida. Agora, é importante entender que a Bíblia não ensina que o perdão de Deus deve ser usado como uma licença para continuar no pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 1, Paulo pergunta: que diremos então? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? E logo responde: de modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O perdão de Deus não é uma autorização para continuar praticando o adultério ou qualquer outro pecado. Ao contrário, é um convite para uma transformação de vida, para uma nova jornada em santidade. Portanto, querido irmão ou irmã, a mensagem de hoje não é apenas um alerta sobre as consequências do adultério, mas também um chamado ao arrependimento e à restauração. Deus é fiel e justo para perdoar, mas também é santo e justo para nos corrigir. Quando nos afastamos dele, ele nos chama de volta, mas exige uma verdadeira mudança de coração. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, lemos: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Em Cristo, há sempre uma nova chance. Ele está pronto para nos restaurar, se estivermos dispostos a abandonar o pecado e nos voltar para ele de coração sincero. Mas como podemos evitar cair na tentação do adultério? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, somos lembrados: não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também a fuga, para que a possais suportar. Quando permanecemos firmes em Deus, Ele nos dá o escape, a força e a sabedoria para resistir às tentações que surgem. A tentação do adultério não é uma luta que temos que enfrentar sozinhos. Deus está conosco em cada momento, nos sustentando e nos capacitando para viver de acordo com sua vontade. À medida que nos aproximamos do final deste estudo, é importante refletir sobre como temos vivido nossa vida conjugal e espiritual. Será que temos dado a devida atenção à pureza do nosso coração e das nossas ações? Será que estamos cuidando bem do nosso casamento, honrando a aliança que fizemos perante Deus? Essas são perguntas importantes, pois a Bíblia nos chama a viver em santidade e fidelidade, tanto no casamento quanto em nosso relacionamento com Deus.
Agora, querido irmão ou irmã, se essa mensagem tocou seu coração e você está refletindo sobre a sua vida, compartilhe esse vídeo com aqueles que você ama. Vamos, juntos, propagar a verdade da palavra de Deus e ajudar uns aos outros a permanecer no caminho da retidão. Chegamos à parte final deste estudo profundo sobre o que a Bíblia diz sobre o adultério, e quero finalizar com um alerta muito importante para todos nós. Não podemos ignorar a seriedade com que Deus trata este pecado, nem o grande impacto que ele tem em nossa relação com ele e com os outros. Deus, em sua sabedoria, estabeleceu o casamento como um pacto sagrado, e qualquer violação desse pacto não é algo trivial. Em Malaquias capítulo 2, versículo 16, Deus diz: Pois o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais infiéis. Aqui, Deus está claramente expressando seu desagrado com qualquer forma de infidelidade, seja por meio do adultério ou do divórcio, pois ele deseja que as alianças feitas diante dele sejam mantidas com santidade e respeito. No entanto, Deus também nos oferece um caminho de cura e restauração. Para aqueles que se arrependem de seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. A chave para a restauração do nosso relacionamento com Deus, assim como no casamento, está no arrependimento sincero e na disposição de viver de acordo com sua vontade. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso nos lembra que o adultério não é o fim da história. A misericórdia de Deus está sempre disponível para quem se arrepende genuinamente e busca sua transformação. Mas, antes de buscar a restauração, é necessário entender que, para aqueles que estão em um relacionamento onde o adultério foi cometido, a palavra de Deus também nos orienta sobre o que fazer. Em Mateus capítulo 19, versículo 9, Jesus diz: Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto por causa de adultério, e casar com outra, comete adultério. Aqui, vemos que Jesus permite que o divórcio aconteça em casos de adultério, mas isso não significa que seja a vontade de Deus para todos. O divórcio deve ser visto como uma exceção, não uma regra. E mesmo diante dessa situação, é importante que o perdão e a reconciliação sejam buscados sempre que possível, pois o coração de Deus é um coração de restauração. Deus não deseja que vivamos em constante culpa, mas sim em liberdade. Ele quer que nossa vida conjugal seja um reflexo de sua fidelidade, amor e santidade. Por isso, quando falamos sobre o adultério, devemos sempre lembrar que não é apenas um erro cometido em um momento de fraqueza, mas uma violação do compromisso que assumimos diante de Deus. Esse pecado pode ser curado, mas a cura vem por meio da verdadeira transformação do coração, do arrependimento genuíno e da decisão de viver de maneira fiel a Deus. Agora, se você está ouvindo essa mensagem e reconhece que precisa fazer mudanças em sua vida, ou talvez você esteja passando por dificuldades em seu casamento ou relacionamento, eu quero encorajá-lo a buscar a Deus com sinceridade. Ele é o único que pode curar as feridas causadas pelo adultério e restaurar o que foi quebrado. Não importa qual seja a sua situação, Deus deseja trazer reconciliação e cura. Ele tem o poder de renovar a sua mente, o seu espírito e a sua vida. Portanto, eu convido você a refletir sobre sua vida diante de Deus. Pergunte-se: estou vivendo de acordo com os princípios de pureza e fidelidade que Deus ensina na sua palavra? Se a resposta for não, este é o momento de buscar a restauração e a transformação. Se você está em um relacionamento rompido ou ferido pelo adultério, procure a ajuda de Deus, de sua igreja, e busque o perdão e a reconciliação. O Senhor não quer que você carregue o peso da culpa e da condenação, mas Ele quer que você experimente a paz que só Ele pode dar. E para aqueles que ainda não tomaram uma decisão firme por Cristo, este é o momento certo para entregarem suas vidas a Ele. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu faço um apelo para que, nesse momento, você abra o seu coração para Ele. Jesus veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, inclusive os mais profundos, como o adultério, e nos oferecer uma vida nova e abundante. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aceite-o agora como seu Salvador, entregue sua vida nas mãos dele e comece uma nova jornada de fé. Queridos irmãos e irmãs, enquanto concluímos esse estudo, lembre-se de que a verdade de Deus é libertadora. Ele quer que vivamos em liberdade, em pureza e em fidelidade. Não importa o que aconteceu no passado, Deus está pronto para restaurar o que foi perdido e nos dar um futuro cheio de esperança e bênçãos. O adultério pode ser perdoado, mas é necessário arrependimento verdadeiro e uma transformação radical em nossa vida.
Eu encorajo você a compartilhar esse vídeo com outros que possam estar passando por dificuldades semelhantes, e a se inscrever no canal Orações de Proteção para continuar sendo fortalecido pela Palavra de Deus. Não se esqueça de deixar seu like, comentar e compartilhar, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem de cura e restauração. Que Deus abençoe a todos, e que a sua paz que excede todo entendimento guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Lembre-se, Deus é fiel para perdoar e restaurar, e Ele nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais difíceis. Amém.